Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Camila e no vídeo de hoje nós vamos completar essa série sobre avaliação inicial. Então, o passo a passo da avaliação inicial com a criança ou com o adolescente. Bom, lembrando que essa instrução é da CEGEB, que é a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica, de 14 de janeiro de 2015, aqui do estado de São Paulo, tá? Bom, eu começo a minha avaliação inicial com a criança, né, a prática dela, com uma roda de conversa. Então, depois da anamnese com a família, a reunião com os pais, eu faço atendimento com a criança individualmente. E aí, nessa roda de conversa, eu vou ver quem é essa criança, o que ela gosta ou não, o que tem vontade de aprender, se gosta da escola, né? Então, de acordo com a anamnese que eu faço com a família, né, com aquele questionário que eu dei na parte 1 dessa série, eu já vou ver quais são os temas que a criança gosta, né? Se ela gosta de trem, se ela gosta de algum personagem, de algum cantor. E aí eu já vou trazer esses elementos dentro dessa conversa. Então, tem uma aluna que gosta muito do Rodriguinho dos Travessos. A partir do momento que a mãe me falou, eu já baixei as músicas e já coloquei como fundo na hora que a criança entra na sala. Então, você tem que chamar a atenção da criança de alguma forma. Já falei para vocês também em vídeos anteriores que eu tenho um aluno que gosta de trens e que tinha uma resistência a mudar de professora da sala de recursos, né? Então, no primeiro momento, eu desenhei um trem e a minha conversa inicial com essa criança foi perguntar se ele poderia me ajudar. Então, eu falei, oi, tudo bem? Você é o fulano? Olha, eu tô com um problemão lá na sala porque eu desenhei um trem e eu não sei que cor que eu pinto esse trem. Você pode me ajudar? E aí o olho daquela criança já se encheu, né? Então essa foi a porta de entrada para eu conseguir saber quem é essa criança, o que ela gosta e iniciar essa conversa. E aqui eu já vou ver algumas habilidades, né? Por exemplo, a comunicação, o interesse, a atenção, concentração nesse assunto que eu estou trabalhando com a criança, né? Conhecendo ela, compreensão e atendimento a ordens, orientação temporal e pensamento lógico. Então, nessa conversa, quem é você? O que você gosta? De forma bem natural, né? Não ficar questionando muito, mas também fazer a parte da escuta, né? As crianças já chegam com uma bagagem afetiva na sala de recursos, querendo entender o porquê que elas estão ali. Então, nesse momento, a gente vai tornando essa conversa um diálogo, né? Bem tranquilo para a criança ou para o adolescente, tá? Então, depois dessa roda de conversa, o segundo momento é o registro ou uma sondagem. Então, se a criança me diz, eu trouxe aqui para vocês, as coisas que ela gosta. Deixa eu tirar o nome. Então, eu pego uma folhinha de caderno mesmo, e aí a criança faz uma lista com as coisas que ela gosta, as coisas que ela não gosta, ou coisas que ela queira aprender, né? Já vejo também, faço uma sondagem com algumas palavras. Aqui, no caso, é um adolescente que já escreve com letra cursiva, né? Não sei se vai focar a imagem, mas ele escreve com letra cursiva, é alfabético, porém não ortográfico. Então, as palavras que eu dei para ele já são palavras com sílabas mais complexas, né? Com fonemas complexos também. Então, ele confunde CH com X, confunde 2 S com 1. Então, aqui eu já consigo ver, né? Mas para chegar nessa sondagem, primeiro eu converso com a criança. O que você gosta? Vamos escrever? Para eu me lembrar depois das coisas que você gosta, das coisas que você quer aprender? Isso dá para falar tanto com crianças pequenas, quanto com adolescentes ou adultos, né? Então, esse registro, essa sondagem de escrita, ela é importante para quê? Para a gente avaliar o interesse, a atenção, a concentração. Essas habilidades são as habilidades que precisam ser avaliadas nesse documento, no anexo 1, né? Na avaliação inicial. Compreensão e atendimento a ordens, orientação temporal, pensamento lógico, né? Então, a criança conseguiu fazer a lista das coisas que ela gosta, no tempo, né, que ela vai falando, de acordo com a fala dela, né? Também dá para avaliar a orientação espacial, como que ela organiza essa lista. Então, eu só peço para a criança fazer uma lista. Se ela vai numerar, se ela vai pôr tracinho, ou se ela vai colocar tudo com um texto corrido, com as coisas que ela gosta. Habilidade motora fina, então já escreve com letra cursiva ou letra bastão. Expressão criativa, né? Então, aqui meu aluno colocou que gosta de comer.
A primeira coisa que ele gosta de comer. Depois, jogar no celular, assistir TV, brincar de esconde-esconde. E o que ele gosta também é do sol. Então, essa expressão criativa aqui é muito interessante, né? Vamos avaliar também a linguagem e comunicação escrita, qualidade da atividade desempenhada, leitura e interpretação. A sondagem, ela também pode ser feita através de uma leitura. Eu tenho um texto aqui, que eu não sei a fonte, infelizmente, mas eu vou deixar o texto disponível para vocês, tá? Que é uma atividade diagnóstica de português. Esse texto eu trabalho tanto com crianças quanto com jovens e adultos, tá? Então, eu vou ler rapidamente para vocês. Numa tarde ensolarada, João e sua mãe saíram a passeio pelas alamedas da vizinhança, em direção à praça. João se divertia pedalando a nova bicicleta que ganhara de Natal, enquanto sua mãe admirava-o com orgulho. Lá chegando, a mãe acomodou-se em seu banco predileto, enquanto João circulava animadamente ao redor da praça. Por alguns instantes, a mãe não o enxergava, oculto pelas grandes árvores, mas ficava sossegada, pois conhecia a habilidade de João. Cada vez que passava pelo banco da mãe, João acenava e ela olhava-o envaidecida. Depois de passar várias vezes pela mãe, o menino resolveu demonstrar aquilo que tinha aprendido. Olhe, mamãe, estou dirigindo a bicicleta sem uma das mãos. Muito bem. Alguns minutos depois, o filho volta dizendo, mamãe, sem as duas mãos. E a mãe apreensiva lhe diz, cuidado, querido, não a deixe embalar na descida. Mais alguns minutos depois, ela se vira à direita para vê-lo vindo em sua direção, agora equilibrando-se sobre a bicicleta. Veja, mãe, sem um pé. E na volta seguinte, mãe, sem os dentes. Pobre Joãozinho. Então, um texto simples, tem algumas palavras que eles ainda não vão saber o significado, mas a gente já pode trabalhar a partir disso, já fazer intervenções, né? E aí, eu sempre peço para a criança circular algumas palavras, ou então concluir o diálogo entre a mãe e o Joãozinho, né? Como que finaliza essa história? E isso daqui, essa sondagem, né, que seria uma sondagem de escrita, a criança, nossa, surgem resultados fantásticos, é muito bacana, porque eles têm a criatividade, têm essa expressão criativa muito legal e saem várias conversas, vários diálogos diferentes, né? E aí a gente já vê como que a criança escreve, como que ela se comunica. É muito bacana. Então, a sondagem escrita, temos essas habilidades. Depois da sondagem, eu parto para o desenho, que através do desenho eu vou ver a habilidade motora, percepção e memória visual, orientação espacial, também, né, através do espaço que a criança vai utilizar na folha, pensamento lógico, expressão criativa e a imagem corporal. Então, na psicopedagogia, a gente tem o paraeducativo, onde eu dou a consigna para a criança, que é assim, escreva, desenho duas pessoas, uma que ensina e a outra que aprende. Normalmente, as crianças representam elas mesmas e os professores delas. Então, aqui, deixa eu ver se vai focar. Essa criança fez uma sala de aula, né? Na verdade, a entrada da sala de aula, porque aqui é a porta. Aqui, uma professora com uma noção corporal muito boa para a idade, né? Uma aluna com 11 anos. E aqui ela. E aí ela diz que que a professora ensina a aluna a ler, né? Mas não tem caderno, não tem muitos elementos para essa aprendizagem. Mas é uma aprendizagem positiva, porque a criança está sorrindo, a professora também, apesar da distância entre elas, tem um olhar assim mais neutro, né? Então, a gente já consegue ver como que essa criança, né, essa noção espacial e a carga afetiva que tem entre ela e a relação de aprendizagem, né? E aqui uma criança com uma deficiência intelectual severa, grave, onde ela só faz os desenhos em espiral, tá? Tentou fazer alguns elementos, né, por cima dos blocos lógicos, mas a gente já vê que é uma criança que não escreve, que ainda está em fase de garaturgia e que ainda não tem significado esse desenho e essa escrita para ela. Então, isso a gente considera aqui também no desenho. Depois do desenho, a gente entra com um jogo,
que pode ser, tudo tem que ser adaptado à idade, né, dessa criança. Pode ser um jogo de memória, dominó, cartas, tabuleiro. Então esse material é muito simples. Quando a criança chega na sala, você já pode disponibilizar alguns materiais na mesa. Então ela vai entrar, vai observar, vai ver que não é uma sala de aula comum, né? E aí depois você direciona ela até a mesa com já alguns objetos e deixe a criança escolher o que ela prefere. Normalmente eles escolhem aquilo que já estão acostumados, como por exemplo um jogo de dominó ou um jogo de memória. Os alunos mais maduros, mais velhos, eles já escolhem um jogo de cartas, tabuleiro, pode ser um jogo de Uno ou baralho comum, né? Tabuleiro também um jogo de damas, jogo de xadrez. Nem todos vão conseguir jogar, mas a gente já vai vendo como que ele se comunica através disso, né? Então vamos avaliar a comunicação, a atenção, né? A sustentação desse foco, dessa atenção, o interesse, a concentração, percepção e memória auditiva, porque a gente dá o comando do jogo, dá as regras, né? Se a criança já... Primeiro vamos ver o que a criança sabe, né? Como que você joga? Porque existem formas diferentes de jogar os jogos, né? Então, vê aí a percepção e a memória auditiva dessa criança, a habilidade motora, pensamento lógico, compreensão e atendimento às ordens, às regras do jogo e qualidade da atividade desempenhada. Aqui a gente já consegue ver também como que essa criança se relaciona com as frustrações, né? Com a vitória, o momento que ela ganha o jogo. E depois quando ela perde, como que ela reage, né? Como que ela se comunica através de uma frustração? Já é uma questão muito importante, porque algumas das nossas crianças com deficiência, elas são mimadas demais, super protegidas, e elas não sabem lidar com as frustrações. Essa habilidade de emocional, afetiva, é uma questão que a gente faz de forma indireta, através do jogo mesmo. Então a gente vai fazendo intervenções naquele momento em que a criança perde, e é importante ela perder. Ela tem que entender que na vida dela não vai ser sempre protegida o tempo inteiro, que ela vai passar por frustrações e aprender a lidar com essas frustrações. Então a gente faz isso de forma indireta através do brincar. E aí, depois que a criança escolhe o jogo que ela vai querer, né, que a gente vê essa interação dela, a gente pode entrar com os blocos lógicos, que é um jogo muito legal para a gente ver as habilidades, né, de percepção visual, né, compreensão. Então eu tenho aqui essa caixinha dos blocos lógicos, vou mostrar algumas para vocês, olha. Nós temos formas geométricas iguais no formato, iguais na cor, mas a espessura é diferente. Então será que a criança consegue ter essa noção, essa percepção? Ou então... As formas, elas estão grudadinhas aqui, deixa eu pegar. As formas podem ter a mesma cor, a mesma espessura, mas são formas diferentes. Então aqui a gente pode brincar com a criança. Primeiro, deixa ela explorar o material, né? Ver como que ela já interage através desse momento, né? E aí vamos ver o raciocínio lógico, né? Lógico-matemático, a identificação, comparação, pareamento, agrupamento, classificação e seriação. Então a gente pede para a criança, vamos separar esses materiais em grupos? Como que poderíamos fazer isso? E aí nós temos 3 cores, né? O amarelo, o vermelho e o azul. São as mesmas formas, com espessuras diferentes, né? Então como que a gente pode separar esse material em grupos? Pode ser o grupo, a criança vai, né, separando, mas ela pode separar por cores, por espessura. Né? Será que essas duas formas têm o mesmo tamanho, têm a mesma cor, mas a espessura é diferente? Será que elas podem ficar juntas? Aí a gente vai ver como que a criança faz os agrupamentos e as classificações dos grupos, né? Então, você montou o grupo dos vermelhos. Ou melhor, você montou esse grupo. Como que a gente pode chamar? Então, aqui tem um triângulo pequeno com uma espessura grossa, um quadrado pequeno com a espessura grossa, um quadrado, né, vermelho também, 2 quadrados, né, com a mesma cor, mesmo tamanho e espessuras diferentes. Será que eles podem ficar juntos? E aí a criança já vai testando outras formas, né? Então, o grupo das espessuras grossas,
o grupo das espessuras finas. Essas duas formas são diferentes, mas elas têm a mesma espessura. Será que elas podem ficar juntas? Vamos vendo como que a criança relaciona isso, né? Depois, dependendo de como a criança lidar com esse material, se ela já for mais madura, se ela tiver uma noção de raciocínio lógico-matemático, a gente pode ir para fichas de cálculos. Então, eu trouxe aqui algumas fichinhas. Eu já imprimo dessa forma, né? Recortadinha, para a criança fazer uma coisa por vez, cada um no seu momento, né? Então, a primeira ficha é: identifique o número maior entre as colunas. Então, aqui eu vou exemplificar ele na hora. Então, temos o número 3 e o 7, 18 e o 12, 760 com 570, e aí vai aumentando o nível de dificuldade, né? 3.070 com 4.700. Vamos ver como que a criança identifica os números. Depois, vamos avançando, né? Transforme em numerais o que está em extenso. Por exemplo, 8 representa com o algarismo, né? O número 8. 3, 35, 317, 9.876. Então, a criança vai escrever por extenso. E aí, depois, ela escreve um numeral. Então, aqui, por exemplo, número 4, por extenso 4. 5, 15, 107 e aqui o último 9.075. Se a criança não conseguir avançar, sem pressão, sem estresse, né? Vai lá o que você conseguir, da forma que você conseguir. E aí vamos para os cálculos. Arme e resolva os cálculos. Então aqui a indicação de adição. 5 mais 3. Aqui 16 mais 4. Aqui ela já... A partir daqui ela já precisa de reserva, né? Então, 27 mais 5, 89 mais 55, vai aumentando. Então, unidade, unidade dezena, unidade dezena e centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Então, vamos avançando e vendo até que ponto a criança consegue chegar, né? Aqui também, subtração, 8 menos 2, 19 menos 8, 15 menos 9, né? Se a criança conseguir, vamos para a multiplicação. Ela tem todo esse espaço para fazer o cálculo. Então, a gente vai ter a noção espacial dela aqui nesse pedacinho de papel. Vamos ver como que ela arma a conta, se ela usa palitinhos, como que ela resolve esse raciocínio lógico-matemático, né? E aí, divisão também. Temos algumas continhas aqui para ela armar e resolver. E depois vamos para os problemas, né? Então, nessa ficha de cálculo, conhecimento dos numerais, identifica, nomeia, associa, realização das 4 operações e resolução de problemas. Então, por exemplo, tenho 400 lápis para colocar em 5 caixas. Quantos lápis devo colocar em cada caixa? Então, a primeira operação, o primeiro problema, né? Segundo, a soma de 2 números é igual a 690. Um dos números é 392. Qual é o outro número? Esses exercícios, eles podem ser mais simples. Então, tenho vários aqui, né? Eu tenho 2 pipas, João tem o dobro. Quantas pipas ele tem? Minha tia fez 30 brigadeiros e minha mãe fez o triplo. Quantos brigadeiros minha mãe fez? Que mais? Um pipoqueiro fez 450 sacos de pipoca doce e 580 sacos de salgadas. Vendeu 360 pipocas doces e 265 salgadas. Quantos sacos de pipoca sobraram? Ou então, havia 12 ovos, tirei 6, restaram tantos ovos. E aqui, um problema simples, mas com várias perguntas, né? Então, encontre a resposta para os seguintes problemas. Um feirante vendeu 1 unidade de milhar de maçãs, 9 centenas de peras, 5 dezenas de melões e 2 unidades de melancia. Responda. Quantas maçãs ele vendeu? Quantas peras? Quantos melões? Quantas melancias? Quantas frutas ao todo ele vendeu? São problemas simples, só que a gente vai vendo, né, sem forçar, sem deixar a criança tensa, até que ponto ela consegue chegar nessa atividade, tá? E aí tem também uma outra... Opa, passou.
Aqui tem um quadro, né, que a criança vai resolver adições e subtrações. Então, 7 menos 1 é quanto? Completa o quadradinho, né? Então, 7 menos 1 vai dar 6. Aqui. Então, o resultado 6 mais quanto que vai dar 9? A criança pode fazer o cálculo numa folha de sulfite ou numa folha de caderno. E a gente vai ver também essa orientação espacial na folha, tá? A avaliação inicial, ela pode ser muito rápida, mas vai depender da criança. A gente pode fazer em um atendimento, se a criança se abrir, né? Se ela se identificar com você, professor, se estabelecer um vínculo, uma relação ali, uma comunicação boa, você já faz isso em um atendimento. Mas se a criança for muito tímida, muito fechada, não tem problema em fazer isso 2, 3, 4 atendimentos, tá? O documento ele tem que ser preenchido da melhor maneira possível, com todas as informações que a gente realmente precisa para saber quem é essa criança e quais são as dificuldades dela, o que a gente precisa trabalhar para auxiliá-la na aprendizagem, né? Então, outras habilidades que a gente vai fazendo em momentos diferentes, ou se a criança é muito agitada, vamos pedir para ela pular corda, ver se ela consegue identificar uma sequência numérica, né? Colocar uma fita no chão para ver o controle motor dela. Então, aqui, ó, esquema e equilíbrio corporal. Orientação espacial. Isso a gente faz através de brincadeiras aleatórias, né? Então, o esquema a gente pode pedir para a criança brincar cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Ela fazer, ela representar sem a gente mostrar. Porque aí eu vou saber qual é a função do corpo para ela. Se ela consegue identificar cada parte do corpo. Existe uma diferença entre noção corporal. A noção corporal é a noção afetiva da criança em relação ao próprio corpo. Como ela se enxerga, né? E o esquema corporal é como ela representa o corpo como função, né? Então, como ela identifica as partes do corpo dela, para que servem, né? Então, dá para fazer diferentes brincadeiras. Tem aquela da boneca de lata, né? Minha boneca de lata bateu a cabeça no chão, né? Cantar através do brincar mesmo, né? E o equilíbrio corporal, a gente pode pôr uma faixa com fita crepe, uma fita no chão e pedir para a criança se equilibrar na fita, andar de costas, de ladinho, pulando num pé só. A gente já consegue ver esse equilíbrio corporal dela. Mas também, se for um adolescente, a gente já vê através do caminhar até a sala, né? Eu costumo receber todos os meus alunos lá na secretaria, na portaria da escola, para já conseguir avaliar ela nesse trajeto até a sala de aula. Então, esse equilíbrio corporal, esse controle motor, eu já vou avaliando, né, no andar no direcionado até a sala. A orientação espacial, a gente tem uma brincadeira bem legal, que é pedir para a criança ou para o jovem ir a 5 lugares dentro da sala de aula. Então, você vai primeiro no ventilador, depois vai na televisão, no armário, na janela, na porta e volta para mim. Vamos ver se a criança tem essa sequência temporal dos fatos, né? Porque eu dei uma sequência para elas. E a orientação espacial, onde está cada elemento que eu falei. Né? E aí a memória também auditiva, né? Diante dos comandos. Percepção e memória gustativa, tátil, olfativa, a gente pode fazer através do jogo de perguntas, né? Então, cite aí para mim 3 alimentos salgados, doces, azedos, através de brincadeiras mesmo. A avaliação inicial ela tem que ser de forma lúdica, né? Claro que eu mostrei algumas atividades de sondagem de escrita e de matemática, mas a gente pode fazer isso tudo através dos jogos. Então, deixa um jogo de matemática, um jogo de línguas. A gente tem um jogo chamado Palavra Dentro de Palavra, que a criança tem que ver, por exemplo, soldado, dentro dessa palavra soldado tem o dado, né? Sacola tem a cola. Vamos ver como que a criança identifica isso daí. Ela pode também fazer o registro na lousa, que aí é mais lúdico, mais concreto, né? Então, essas são as habilidades que eu trabalho na avaliação inicial. Espero que vocês tenham gostado. Deixem críticas, sugestões, dúvidas que vocês tiverem. Eu vou fazer um vídeo sobre anamnese e depois um vídeo sobre o plano de atendimento individual, né? Que é o planejamento das nossas atividades com os alunos a partir das habilidades da avaliação inicial e como que eu vou trabalhar, quais serão as estratégias a curto, médio e longo prazo para trabalhar essas habilidades com os alunos. Então, esse foi o vídeo de hoje. Um beijo e até a próxima!